Beleza, meus amigos. Outra pergunta sobre o habeas corpus. Em favor de quem eu posso impetrar habeas corpus, hein? Em favor de quem eu posso impetrar? Resposta qualquer pessoa. Eu posso impetrar habeas corpus em favor de qualquer pessoa. Meus amigos, por quê? Eu posso impetrar habeas corpus em favor de qualquer pessoa? É um remédio constitucional que se destina a tutelar o direito à liberdade de locomoção. Portanto, eu posso impetrar habeas corpus em favor de maior, posso impetrar habeas corpus em favor de menor, posso impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica? Eu pergunto para vocês. Será que eu posso impetrar um habeas corpus em favor de pessoa jurídica? Ah, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso. E sabe o que o STF disse? O STF disse que não é possível habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Isso por um motivo muito simples. Pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Pessoa jurídica não tem direito de ir, de vir e de ficar. Portanto, pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo, não pode ser paciente no habeas corpus. Falando em paciente, lembre-se disso. Há 3 pessoas que sempre aparecerão no habeas corpus. O impetrante, a pessoa que impetra o habeas corpus. Nós vimos que pode ser qualquer pessoa, não é verdade? Pode ser o impetrante. Então a primeira pessoa é o impetrante. A segunda pessoa é o paciente, a pessoa que sofre o constrangimento em sua liberdade, ou que tem uma ameaça de constrangimento em sua liberdade, esse é o paciente. E por fim, meus amigos, nós temos a autoridade coatora, aquela autoridade que constrange ou ameaça constranger a liberdade do paciente. Então nós temos 3 personagens no habeas corpus, não é verdade? O impetrante, o paciente e a autoridade coatora. E quem é que pode ser a autoridade coatora? Ah, meus amigos, isso também é fácil. A autoridade coatora pode ser uma autoridade pública, pode ser um delegado, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser até o tribunal. Portanto, pode ser uma autoridade pública, mas também pode ser particular. Eu posso impetrar um habeas corpus contra um particular? Posso sim, porque um particular pode constranger a minha liberdade. Quer ver só um exemplo? Imaginem um diretor de um hospital que não libera o paciente enquanto ele não paga a conta. Enquanto o paciente não paga a conta do hospital, ele não tem alta. O que o paciente poderá fazer? Impetrar habeas corpus. Pode impetrar habeas corpus, portanto, meus amigos, porque está sendo cerceado o seu direito de liberdade, sua liberdade de locomoção. Tudo bem? Próxima pergunta, pessoal. O habeas corpus, ele pode ser impetrado tanto no processo penal como fora do processo penal? Ou seja, só existe habeas corpus dentro do processo penal? Sim ou não? É claro que não. O habeas corpus não é só para o processo penal. O habeas corpus serve para qualquer liberdade de locomoção. Quer ver um exemplo disso? Agora, em 2004, a reforma do Poder Judiciário disse que até a Justiça do Trabalho pode julgar habeas corpus. Até a Justiça do Trabalho pode julgar HC. O que mostra, portanto, que o habeas corpus não é um instituto exclusivo do processo penal. Pode acontecer no processo civil, no processo do trabalho ou até mesmo fora dele, desde que haja restrição à liberdade de locomoção. Mas atenção para uma coisa que tem caído em todos os concursos públicos e também no exame da OAB. Meus amigos, o habeas corpus, ele se destina, como sabemos, a tutelar a liberdade de locomoção. Portanto, se no processo penal não houver risco à liberdade de locomoção do agente, não cabe habeas corpus. Guarde isso. Se no processo penal não há risco à liberdade de locomoção, não há habeas corpus. Vou dar 2 exemplos. Imaginem que o réu está sendo processado por uma infração penal que não é sujeita à pena privativa de liberdade. Imagine uma infração penal que não tem pena privativa de liberdade. Ou seja, na pior das hipóteses, mesmo que condenado, o réu não vai para a prisão. Posso dar um exemplo para vocês? De uma infração penal que o réu não vai para a prisão?
o porte de drogas. Porte de drogas hoje no Brasil, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, é um crime que não tem pena de prisão. É um crime que não tem pena privativa de liberdade. As penas do porte de drogas são penas pequeninas: advertência, prestação de serviço à comunidade, participação em programa de recuperação e nunca prisão. Ou seja, mesmo que condenado por porte de drogas, o criminoso não vai para a prisão, não vai para a cadeia. E aí eu pergunto para vocês, poderia ele então impetrar um habeas corpus em algum momento desse processo? Ele pode? Não, ele não pode. Porque na pior das hipóteses, não terá ele nenhuma pena privativa de liberdade. Mesma coisa acontece quando a infração penal é punida apenas e tão somente com multa. Imagine, praticou o agente uma pequena contravenção penal, punida apenas com multa. Pode ele impetrar habeas corpus? Pode ele impetrar habeas corpus? Não, não pode impetrar habeas corpus. Porque na verdade, ainda que condenado à pena de multa, essa pena de multa jamais poderá ser convertida em prisão, meus amigos. Portanto, não há risco de prisão, não há risco à liberdade de locomoção. Então, não cabe habeas corpus. Outra hipótese que também cai bastante no exame da OAB: não cabe mais habeas corpus se o agente já cumpriu a sua pena privativa de liberdade. Imagine, ele já cumpriu sua pena, já houve a extinção da punibilidade, já cumprida a pena, poderá impetrar habeas corpus? Não mais. Não há mais risco à liberdade de locomoção. Tudo bem? Mais uma pergunta importante. Quem é competente para julgar o habeas corpus? Para quem você vai impetrar o habeas corpus? Resposta: depende. Depende da autoridade coatora. Quer ver só alguns exemplos? Se a autoridade coatora é um particular, e você sabe que no habeas corpus o particular pode ser autoridade coatora. Então, se a autoridade coatora é um particular ou um delegado, para quem você vai impetrar o habeas corpus? Para quem? Se a autoridade coatora é particular ou delegado, para quem você vai impetrar? Para o juiz. Para o juiz daquela comarca. O juiz que está acima dessas autoridades. E se o juiz é a autoridade coatora? E se o juiz ordenou a prisão irregularmente do seu cliente? Para quem você vai impetrar o habeas corpus? Para o tribunal. Para o tribunal que está acima do juiz. Se é um juiz estadual, é o TJ. Se é um juiz federal, o TRF. E se esses tribunais são a autoridade coatora? Se o TJ é autoridade coatora, ou se o TRF é autoridade coatora, habeas corpus para quem? Para o STJ. Habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. E uma última pergunta: e se o STJ é a autoridade coatora? Habeas corpus para quem? Se o próprio STJ é a autoridade coatora, habeas corpus para o STF, que é o tribunal que está acima. Portanto, meus amigos, veja que a competência para julgar o habeas corpus depende, portanto, da autoridade coatora. O habeas corpus deve ser impetrado para a autoridade ou para o tribunal que está acima da autoridade coatora. Tudo bem? E uma última perguntazinha: quando cabe o habeas corpus? Quais são as hipóteses de cabimento do habeas corpus? E, meus amigos, as hipóteses de cabimento do HC estão lá no artigo 648 do CPP. Vale a pena complementar esse programa? Vale a pena complementar esse estudo com a leitura do artigo 648 do CPP? Basicamente, o que você vai encontrar lá? Algumas hipóteses. Você vai encontrar falta de justa causa. Também vai encontrar excesso de prazo para a prisão. Também vai encontrar causa de extinção da punibilidade. Também vai encontrar nulidade do processo, manifesta nulidade do processo. Também vai encontrar autoridade incompetente ordenou a coação. Também vai encontrar a negativa de fiança. Veja, são todas essas as hipóteses que você vai encontrar no artigo 648 do CPP. Deixa eu explicar alguma delas. Por exemplo, cabe habeas corpus quando faltar justa causa. O que é isso? O que é falta de justa causa? Meus amigos, há falta de justa causa em vários momentos da persecução penal. Muitas vezes, falta justa causa